A palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, olha o que ela diz. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Que maravilha, né? É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, Albertinho, Anthony, Hinaldo, Beckman. Dizer que para mim tem sido uma grata satisfação discutir assuntos tão importantes para a nossa vida, o que vem significar na nossa paz e nossa intimidade com Deus. E vocês são colegas do coração, eu fico muito feliz. Bem, nós vamos entrar hoje em dois assuntos que nós vamos encerrar aquela parte que eu chamei de nivelamento. Aumenta um pouco aí, Preta. Estou resfriado, mas vamos assim mesmo. Então, para falar de paz, falar de vida eterna, nós precisamos entrar em dois temas importantes para encerrar essa parte preliminar, que graciosamente eu chamei de nivelamento. Então, sem esses assuntos, fica difícil ter entendimento da Bíblia como um todo. E esses temas que nós vamos tratar hoje vai ser justificação e santificação. Eu lembro a vocês que eu falei que a Bíblia traz temas difíceis, conflituosos, mas eu vou tratar isso com todo respeito à luz das Escrituras Sagradas. Por que isso? Porque algumas denominações religiosas, elas até proíbem o uso da Bíblia nos seus cultos. Por muito tempo foi proibido, agora já permite. Por quê? Porque essas denominações enveredam por algumas liturgias e estudos baseados em fatos históricos e tradições. E aí isso se choca com a Bíblia. Então, a partir do momento que a Bíblia é lida, esses conceitos históricos e adquiridos de práticas religiosas caem por terra. A Bíblia é uma só. E justificação e santificação é um tema em que a Bíblia é bem claro, mas algumas denominações tratam isso de forma diferenciada. Tem denominação que até separa povo leigo e povo de sacerdote. A Bíblia diz que quando aceitamos Jesus como seu Salvador, todos são sacerdotes. Algumas denominações fazem distinção entre o povo leigo e o povo santo. A Bíblia diz que todos que aceitam Jesus se tornam santos. Então, por isso que eu tento tratar esses assuntos, para que vocês não fiquem confusos e a gente possa avançar. Bem, vamos ver então o que é essa tal de justificação. Eu mostrei para vocês naqueles 5 vídeos que eu mandei, onde eu falei que nascemos separados de Deus, herdamos pecados de Adão e Eva, nascemos destituídos da graça de Deus e sem condição de ter relacionamento com Deus. Bem, não podemos voltar para Deus se não for por uma atitude do próprio Deus. Não existe essa possibilidade. O homem só pode voltar para Deus, só pode ter relacionamento com Deus através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, que o justifica de todos os pecados. Se o homem não for justificado de todos os seus pecados, ele não vai ter nenhum relacionamento com Deus. Romanos 6, 23 diz que nascemos destituídos da glória de Deus e o salário desse pecado é morte. Então, Deus, por uma atitude de graça, nos dá vida de novo. Só que Deus dá tudo o que é necessário para que a gente seja justificado. O que Deus exige, Ele providencia. Justificação é um ato, é um decreto de Deus, onde Ele determina o perdão de todos os pecados de uma determinada pessoa. Hebreus 8, 12 vai dizer mais ou menos assim: para com tuas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Decreto de Deus. Deus toma essa decisão de perdoar todos os pecados.
e não lembrar mais dos nossos pecados. A partir daí que o homem começa um relacionamento com Deus. Deus tinha que resolver esse impasse, porque nós somos afastados dele. Então só com a justificação, quer dizer, perdão de todos os pecados, eu volto a me aproximar de Deus e vai ser recriada em mim aquela imagem e semelhança de Deus que eu falei que nós somos criados. Gênesis 1:26, lembra? Então Jesus, ao morrer naquela cruz, ele morre com todos os nossos pecados e nos dá condição de viver uma nova vida com ele. Assim nos tornamos nova criatura em Cristo, uma nova criação. E só a partir daí é que estamos aptos a nos relacionar de novo com Deus. Mas como é que um pecador como o Tinoco vai se tornar um novo Tinoco? Como? Isso está na igreja de Paulo, a igreja de Roma. Romanos 10, versículo 9, diz assim, ó, se você confessar Jesus com tua boca e no teu coração tu creres que o nosso Senhor ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, salvação, que é um sinônimo de justificação, ocorre de uma forma deliberada de Deus, um decreto de Deus, e é instantâneo. Deus declarou que o Tinoco é justificado, Tinoco está para sempre justificado. É algo sobrenatural. E a Bíblia vai ter muitas coisas sobrenaturais que nós não vamos ter esse entendimento. Jesus morre, paga os meus pecados. Eu me aproprio desse fato. É como se Jesus tivesse dado um convite para mim ir para a festa. Eu recebo o convite. Muitos receberam, estão com o convite na mão, não foram para a festa. Eu recebi e fui para a festa. Entendeu? Você tem que se apropriar do sacrifício de Jesus na cruz e entender que ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu por você. Aí você vai ter vida abundante e vai ser uma nova criatura. Isso é justificação. E só após a justificação que você tem relacionamento com Deus. E aí você volta para Deus. E aí a imagem e semelhança de Deus vai sendo refeita em nós. Foi totalmente distorcida, eu me lembro que eu usei essa expressão, e agora ela é refeita, porque agora você está justificado, entendeu? Então, justificação é isso, é um ato da soberania de Deus, decretando qualquer pessoa a ser justo. O que significa isso? Ele perdoa todos os pecados, porque Deus não se relaciona com o pecador. Aí você volta a se relacionar com Deus e vê o segundo processo. Nesse começo de relacionar com Deus, é o texto que eu li, você vai ser santificado. Agora, olha um texto que eu vou deixar para você, para encerrar aqui a parte de justificação. A carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, o que graças a Deus eu fui, temos paz com Deus. Esse versículo está dizendo que só o justificado vive em paz, que só quem é justificado tem paz, que só quem aceita Jesus como Senhor e Salvador tem paz, que só quem crê nessa história que Deus está contando de mandar seu filho para morrer no nosso lugar é que vai ter paz. As outras pessoas podem ter alegria, euforia, né? Festas e contentamentos, mas paz Deus só dá àqueles que creem no seu Filho, aos crentes na história da Bíblia, nos evangelhos e no seu Filho Jesus. Isso é justificação. Eu estou dando esse assunto que eu quero que vocês procurem essa justificação para vocês. Estamos aí beirando 70 anos, podemos ter todos os nossos pecados perdoados de uma vez só, quando Deus decretar, certo? Vamos gravar agora um outro vídeo para vocês, tá? Desculpa aí que eu estou meio afônico, estou meio gripado, e na próxima a gente faz outro vídeo, certo? Que Deus abençoe vocês.